Olá, seja bem-vindo à TV Estadão. A gente recebe hoje o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, pré-candidato do partido à presidência da República. Senador, muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo aqui à TV Estadão. Olá, Yuri, eu que agradeço. Bom, senador, queria que o senhor explicasse rapidamente em alguns tópicos quais são os principais temas que o PSOL, que a sua candidatura pretende levar a esta campanha presidencial de 2014. Yuri, nós estamos em 2014 e o Brasil completa neste ano 50 anos do golpe de 1964. Esta data também marca dois ciclos políticos. Um do fim da ditadura, em 1985, e o segundo do período inaugurado no pós-ditadura. Isso tem significado de diagnóstico para o que representa as eleições de 2014. Nós entendemos que as eleições de 2014 podem e devem representar o início de um novo ciclo político na história brasileira. Nós estamos desde o início da redemocratização e o fim da ditadura, com os mesmos que comandam o país há 50 anos, os mesmos herdeiros do período autoritário, a mesma elite política, os mesmos coronéis do Norte e Nordeste, os mesmos herdeiros do pior período da história nacional. Nós acreditamos que o Brasil precisa ter um novo pacto republicano, um novo pacto de participação política. A nossa candidatura quer apresentar para o país este novo pacto, um pacto que seja feito com a sociedade brasileira e um pacto que seja feito principalmente com os direitos que não foram possíveis serem conquistados pelo povo brasileiro ao longo desses últimos 20 anos. Direitos como o direito à educação, à saúde e à mobilidade urbana. Nós vivemos uma gravíssima crise nas cidades brasileiras de deslocamento. Esta crise foi retratada, em especial, nas últimas manifestações de junho passado, quando, principalmente, a juventude brasileira disse que não é possível continuar pagando algumas das mais altas tarifas de transporte coletivo do mundo com transporte coletivo de pior qualidade. Nós queremos dizer que é possível, com o apoio do governo da União, ter transporte coletivo gratuito e de boa qualidade. Isso vai ser uma das bandeiras da sua campanha, a defesa do transporte coletivo gratuito nas grandes cidades ou em todo o país? Mobilidade urbana de qualidade vai ser uma das bandeiras da nossa campanha, Yuri. Vai ser uma das bandeiras da nossa campanha porque este é um tema que o governo da União tem relegado ao último dos planos. Veja, o governo desonerou os municípios e estados do IPI, de um dos seus principais tributos. Desonerou, aliás, a indústria automobilística do IPI. Com isso, beneficiou a indústria automobilística, com isso, encheu as cidades de automóveis e, com isso, esqueceu o transporte que atende ao povo, que é o transporte coletivo. Esqueceu de atender nas cidades o transporte que atende a ampla maioria dos trabalhadores, que é ônibus, e os ônibus das cidades brasileiras são ônibus de péssima qualidade. São ônibus feitos de chassi de caminhão. O povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, anda de chassi de caminhão, enquanto os nossos irmãos argentinos andam com ônibus de primeira qualidade. Isso porque não tem uma política do Estado brasileiro de incentivo ao transporte coletivo de qualidade. E não tem a disposição do Estado brasileiro de enfrentar a máfia do transporte coletivo que existe em todo o país. Alguns dos integrantes do movimento Passe Livre são inclusive filiados ao PSOL. O senhor imagina essas lideranças participando ativamente da campanha do senhor? Como pode ter um momento aí não de conflito de causa, mas de coincidência de lideranças de movimentos, pessoas ligadas ao movimento Passe Livre participando da campanha do senhor? Esta pauta vai ser uma pauta que vamos apresentar. Obviamente, essa é uma fonte que iremos beber, né? Nós temos um acúmulo político do nosso partido nesse tema, que vem da militância política de nossa juventude e que vem de militantes que nós temos, inclusive, nas poucas experiências administrativas, como é o caso de Cristina Badini, que é secretária de Transporte da nossa Prefeitura de Macapá,
como é o caso de uma fonte que nós referenciamos, que não é filiada ao nosso partido, mas que nós referenciamos como uma das melhores fontes sobre mobilidade urbana do Brasil, que é Lúcio Gregory. Que era o secretário da gestão de mobilidade urbana, da gestão de Luiz Erundina, que defende, por exemplo, o tema da tarifa zero, Exato. que é uma pauta que nós consideramos que é possível e execuível, e que não é possível e execuível para os governos municipais fazerem sozinhos, mas é possível e realizável se for feito com o apoio do governo da União, enfrentando os esquemas das empresas de ônibus de transporte coletivo e realizando uma profunda reforma urbana nos municípios. O presidente Dilma Rousseff fala muito dos 5 pactos que ela firmou depois das manifestações de junho, especificamente sobre a questão do transporte. O senhor acha que o governo federal deu algum tipo de resposta ou falhou nessa resposta aos movimentos? Eu estive com ela logo depois das manifestações de junho e apresentei nossa sugestão sobre a mobilidade urbana. E não tivemos a resposta sobre isso. O que se avançou no tema mobilidade urbana? O que existe de política do governo federal concreta de enfrentamento em relação aos esquemas que as empresas de transporte coletivo, não todas, mas que a maioria tem nas grandes cidades brasileiras? O que existiu de apoio à reforma da mobilidade urbana nas cidades para beneficiar os trabalhadores? Ora, o que continua existindo nas grandes cidades brasileiras, teve. Aí faz a desoneração do IPI, insisto nesse tema, que beneficia a indústria automobilística e aumenta os encargos fiscais sobre estados e municípios, aumentando, inclusive, o peso de estados e municípios com todas as despesas que eles já têm. E, em contrapartida, ainda aumentando, inchando cada vez mais as cidades com carros e deixando as cidades e sem resolver o que é o transporte do trabalhador. A ampla maioria dos trabalhadores, dos estudantes da juventude brasileira, eles não têm condição sequer de comprar um carro popular. Eles andam de ônibus, andam de metrô e para essas demandas concretas não houve nenhum tipo de resposta. Dos cinco pactos, concretamente, as respostas foram vazias. E em relação à mobilidade urbana, a resposta foi zero.